E aí, gurizada, vamos continuando então nossos estudos sobre os fenômenos culturais e religiosos. E para essa semana nós vamos abordar a terceira vertente ou a terceira raiz da religiosidade brasileira. Nós começamos abordando a raiz dos povos originários, a fonte dos povos originários, da identificação do sagrado na natureza. Na última semana nós abordamos a questão dos povos de origem africana, então as tradições de matriz africana, toda a questão de uma religiosidade, de um sagrado que se manifesta no corpo das pessoas, nos rituais onde esse corpo recebe as entidades que são cultuadas pelas religiões de matriz africana. E nessa semana, então, a última dessas três, que se fôssemos colocar em ordem cronológica, teria que ter vindo depois da indígena, dos povos originários, mas eu resolvi colocar dessa forma porque eu acho que nós teríamos um diálogo mais interessante entre a matriz dos povos originários e a matriz de origem africana. Hoje nós vamos ver a matriz açoriana, mas eu resolvi não ficar no específico do açoriano. Eu resolvi ampliar um pouco para tratar isso como religiosidade popular, porque aí nós temos todo o elemento do sincretismo religioso que existe de norte a sul desse país e que é algo muito belo e que dá uma originalidade para a nossa forma de viver a questão religiosa. Mas, obviamente, nós não podemos fugir dessa origem étnica também, dessa origem europeia que está em Portugal. Apesar da gente ter no Tratado de Tordesilhas mais da metade do território brasileiro sob o poder dos espanhóis, o litoral brasileiro e o lugar onde hoje se encontram as grandes metrópoles e capitais brasileiras sempre foi, após 1500 pelo menos, de responsabilidade portuguesa. E com isso a gente teve toda uma cultura que foi trazida para cá. Bom, história do Brasil, todo mundo estudou, né? E junto com essa cultura, ou melhor, como base dessa cultura, uma religiosidade muito típica, muito própria dos povos de Portugal e principalmente da Ilha dos Açores. Disso vem a nossa religiosidade popular, como talvez a gente melhor reconheça em nosso país. Sempre lembrando que nós nunca estamos tratando de nenhum elemento puro, nenhum elemento pode ser separado dos outros. Nós estamos sempre tratando dessas matrizes religiosas como misturas, como práticas, devoções, enfim, que têm suas fronteiras muito borradas. Então, o fruto disso aí dá aquilo que a gente conhece como maneira de ser religioso no Brasil. A primeira coisa que a gente precisa observar quando nós falamos em religiosidade popular é fazer uma diferenciação da religiosidade oficial, mas não é uma diferenciação excludente, as duas podem dialogar e podem se integrar. Então, nessa diferenciação nós temos que lembrar que aqui, quando nós falamos de uma religiosidade que vem com os povos dos Açores, com os portugueses, até com os espanhóis mesmo, nós estamos nos referindo à tradição cristã. A tradição cristã é uma só? Ela tem uma unidade, enfim, mas a tradição cristã, historicamente, ela foi se enculturando em vários lugares. Na medida em que ela sai do lugar que hoje nós chamamos de Palestina, que ela vai para Roma, que a partir de Roma se espalha por vários territórios, ela vai também dialogando com diferentes culturas, ela vai também se transformando sem perder a sua essência, a sua crença principal, as suas afirmações de fé principais, mas essas afirmações de fé elas vão dialogando com os diferentes povos. Então o cristianismo que vem com os portugueses é diferente do cristianismo que depois vai vir com os italianos, é diferente do cristianismo que vem com os alemães, enfim, são diferentes formas de encarar a mesma fé. Essa religiosidade açoriana, ela é uma religiosidade ligada aos mistérios da vida. Ela ritualiza as grandes passagens da vida. Ritualiza o nascimento, ritualiza o crescimento da pessoa, ritualiza a formação de novas famílias e
também ritualiza a morte. Isso é algo que os povos daquele local já tinham como sua marca, né, de olhar para esses acontecimentos da vida de uma forma respeitosa, de uma forma reverente, e que vão tomando forma de rituais dentro do cristianismo. E aí, por isso, nós temos em nossa sociedade, em nossa maneira de enxergar as coisas no Brasil, uma grande importância para esses rituais. Vejam que mesmo num estado que se torna cada vez mais laico, mesmo num país onde a gente cada vez mais consegue vislumbrar uma grande diversidade religiosa, parece que as pessoas têm uma certa dificuldade, eu não estou dizendo que isso é ruim ou é bom, mas constatando, de, por exemplo, bom, eu não posso deixar de batizar uma criança que nasceu. Eu não posso deixar de dar os sacramentos, enfim, para uma criança que está crescendo e tem que, né, fazer parte de uma comunidade. O casamento tem que ser na igreja. Tudo isso é uma herança dessa religiosidade popular. Que diz assim, que esses grandes momentos da vida eles precisam ser ritualizados, eles não podem passar em branco. Uma outra coisa importantíssima nessa religiosidade popular é a grande ligação da religião com a saúde. Então, essa maneira de viver a questão religiosa vinda com os açorianos, né, com tudo aquilo que eles trazem como cultura, traz também junto a questão da religião como um lugar onde eu busco a cura para os meus males físicos. E aí nós temos, por exemplo, a figura das benzedeiras, que vão surgindo nas comunidades, e eu quero enfatizar aqui a grande importância da figura feminina nessas comunidades cristãs. São as mulheres que vão organizar essas comunidades, são as mulheres que vão reunir, são as mulheres que vão encarar as grandes lutas da comunidade, e junto com isso elas vão assumir esse papel sacerdotal de alguém que tem uma mística, uma ligação profunda com o mistério, a ponto de poder proporcionar a cura através dessa ligação com o mistério. E aí a gente tem muitos rituais belíssimos, populares, não são os rituais oficiais da igreja, rituais populares de cura, de pedido por saúde, assim por diante. Eu falo por experiência própria, porque minha mãe era benzedeira, então eu acompanhei muito desses rituais, e eram rituais que ela havia dado da minha avó, tinha tudo isso anotado num caderninho, as orações todas que ela fazia, a água benta, as plantas que ela precisava usar, enfim, então religiosidade popular, trabalhando com essa questão da religião e da saúde, que se nós olharmos lá, na história das religiões, religião e saúde são duas coisas que andam sempre juntas. Disso também vem algo que é muito típico em nosso país, que é a devoção aos santos e santas. Por que nós temos essas devoções tão grandes? Porque esses santos e santas, eles são a face humanizada do mistério. Isso depois é uma grande crítica que vai se fazer a partir do Vaticano II, na década de 60, quando você vai dizer assim, puxa, é tanta devoção a santo e santa que Jesus fica onde? Então vai se começar a trabalhar com a questão de que o rosto humano de Deus, compreendido na tradição cristã, é Jesus. Os santos, eles são aqueles que melhor espelham esse rosto humano de Deus pelo testemunho da sua vida. Mas isso já é teologia eclesial. Vamos ficar aqui naquilo que ele está falando, que é essa grande devoção a esses homens e mulheres reais ou não, né? Muitos santos populares são lendas, né? Então isso também surge como um mito popular para explicar algumas coisas, enfim. Mas principalmente porque nesses santos e santas a gente consegue ver as coisas do cotidiano. As grandes devoções a Nossa Senhora, por exemplo. Quantos títulos Nossa Senhora recebe, Maria, Mãe de Jesus, recebe em nosso país? Títulos esses que vão conversar com muitas situações do povo, principalmente das mulheres. Então, toda essa questão de ter uma figura religiosa que está lá na raiz da tradição cristã, muito próxima das nossas situações. Até a devoção ao Divino Espírito Santo, que é simbolizado pela pomba. A festa do divino, o terno de reis, a bandeira do divino, a grande proteção do Espírito de Deus sobre as pessoas.
isso sempre conversando com as questões da vida, com as questões muito práticas da vida, com um sincretismo muito grande. Então, culturalmente, a gente vai tendo um grande diálogo, e muito através da arte também, com as culturas africanas, com as culturas dos povos originários e assim por diante. Nós temos um período de romanização aqui no Brasil, ali no século XIX, onde a Igreja Católica ela tenta fazer um pouco uma regularização dessas manifestações religiosas, principalmente depois da proclamação da República, quando a Igreja deixa de ter uma aliança com o Estado, que não era Estado, era o Império, né? Então, para ter autonomia, ela precisa se reportar a uma autoridade que está fora, que é o Papa, é o Roma. E aí, então, a Igreja que está aqui, ela precisa ela precisa obedecer essa regulamentação. Então, existe por um século e meio, mais ou menos, quase que um combate a essa religiosidade popular para que a Igreja tenha unidade. Isso vai voltar quando a Igreja se engaja na América Latina contra as ditaduras e pela volta da democracia. E aí, então, essa religiosidade popular ela volta recodificada como sabedoria popular. Sabedoria que consegue ser maior do que qualquer ditadura. Sabedoria que consegue ser maior do que qualquer pensamento tirânico que se tenha aqui nesse nosso continente. Tá bem? Vocês vão encontrar nessa semana um filme, O Alto da Compadecida, vocês já conhecem, do Ariano Suassuna, talvez seja um dos autores que melhor traduziu no século XX a religiosidade popular brasileira. Vocês vão encontrar também um episódio da Profissão Repórter da Globo, falando sobre as grandes festas populares do Brasil, então as coisas também estão ali. E nós temos uma entrevista com um ex-professor meu do mestrado de teologia, lá da PUC, o Frei Suzinho, que vai falar nessa entrevista sobre religiosidade popular e sobre um pouco essas questões que eu abordei aqui. Tá bem? Uma boa semana, bons estudos para todo mundo. Valeu!